Vigor inesgotável, fortalecendo-se no poder soberano de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Imagine por um instante a vida como uma maratona incessante. Um percurso onde cada passo parece exigir mais e mais de nós. Muitos se encontram sobrecarregados, com a mente e o corpo esgotados, como corredores que perderam o fôlego bem antes da linha de chegada. É uma realidade que ecoa em lares, escritórios e até mesmo nos momentos de descanso. A sensação persistente de cansaço. Os números recentes confirmam um aumento considerável nos níveis de pressão e preocupação que assolam nossa sociedade contemporânea. Talvez você tenha vivenciado isso. As manhãs que chegam com um peso, as tardes que se arrastam, a frustração de sentir que suas reservas de energia estão constantemente no limite. Essa exaustão não se manifesta apenas fisicamente. Ela afeta o espírito, a clareza mental e até a capacidade de desfrutar os pequenos prazeres do dia a dia. É nesse cenário que somos convidados a refletir sobre algo transformador, um princípio extraído de uma sabedoria milenar que pode reverter essa condição. A Sagrada Escritura nos oferece um ponto de partida vital em Efésios 6:10, que declara: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta não é apenas uma frase, é uma promessa e um direcionamento para quem busca renovação. Para muitos, a ideia de encontrar vigor parece um privilégio distante, mas este texto nos aponta para uma fonte ilimitada. Hoje, queremos iniciar uma série de reflexões sobre vigor inesgotável. Que esta jornada nos inspire a declarar com convicção: em Deus encontro minha força. Repita isso conosco. Sinta o poder que essas palavras carregam, pois elas serão o alicerce de tudo o que exploraremos a seguir. Este é o convite para você descobrir a abundância de força que está disponível, aguardando ser acessada. A sociedade moderna frequentemente nos incentiva a sermos ilimitadamente independentes. Existe uma valorização excessiva da crença de que podemos superar qualquer obstáculo contando exclusivamente com nossa própria capacidade. Desde cedo, somos treinados para dar conta, para sermos autossuficientes. No entanto, essa mentalidade, embora aparentemente louvável, pode se tornar uma armadilha, levando-nos a um ponto de esgotamento e desilusão. Pense em quantas vezes você se viu tentando resolver um desafio complexo sozinho, insistindo em um caminho que parecia ter apenas o seu esforço como motor principal. Eu mesmo já vivi essa experiência. Lembro-me de um período em que me vi diante de um problema financeiro significativo. Minha primeira reação foi tentar controlar tudo, calcular cada saída, cada entrada, buscando uma solução puramente lógica e baseada nas minhas próprias habilidades. Eu trabalhei incansavelmente, sacrifiquei horas de sono, ignorei o cansaço. O resultado? Mais frustração, menos progresso e uma sensação avassaladora de sobrecarga. A solução que eu buscava teimosamente dentro de mim simplesmente não aparecia. Essa busca incessante pela autonomia total nos desvia de uma verdade fundamental. Somos seres com limites. Nossas energias são finitas, nossa sabedoria é limitada e nossa capacidade de controle sobre as circunstâncias é, em grande parte, ilusória. As antigas escrituras nos lembram constantemente dessa realidade. Por exemplo, em Provérbios 3, 5, 6, somos orientados: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando nos recusamos a reconhecer nossa dependência, criamos uma lacuna em nosso ser. Essa insistência em fazer tudo por conta própria, sem buscar uma força superior, frequentemente resulta em um esvaziamento do nosso vigor espiritual. É como tentar encher um copo furado,
Por mais que se esforce, o conteúdo sempre se esvai. A verdadeira força não reside em nossa capacidade de não precisar de ninguém, mas sim em nossa disposição de buscar a fonte suprema de todo o poder. Reconhecer a própria fragilidade é um ato de coragem, não de fraqueza. Há alguns anos, passei por um período de grande incerteza. Profissionalmente, as coisas não estavam avançando como eu esperava. E na vida pessoal, eu sentia um peso de responsabilidades que parecia me esmagar. Lembro-me de noites sem dormir, com o pensamento acelerado, e dias em que a ansiedade era uma constante companheira. Havia um medo latente de não conseguir, de falhar, de decepcionar. A dúvida se instalava em cada decisão, paralisando qualquer iniciativa. Eu me senti completamente exposto, como se todas as minhas defesas tivessem ruído. Foi um momento de profunda vulnerabilidade, onde precisei admitir que minhas próprias reservas de otimismo e resiliência estavam esgotadas. Eu não tinha respostas, nem energia para continuar lutando sozinho. Foi nesse ponto, no limite do meu desespero, que algo se transformou. Eu me voltei para minha fé, não como um último recurso, mas como a única verdade capaz de me sustentar. Comecei a entregar minhas preocupações em oração, a buscar conforto nas palavras das Escrituras e a confiar que, mesmo sem ver a saída, havia um poder maior agindo. E a transformação veio, sutil a princípio, mas poderosa. A cada oração, a cada momento de quietude, a ansiedade diminuía. A clareza surgia e uma paz que transcende o entendimento começou a preencher o espaço antes ocupado pelo medo. Essa experiência me ensinou que não precisamos mascarar nossa fragilidade. Pelo contrário, é justamente ao reconhecê-la e ao permitirmos que ela nos direcione para uma dependência saudável de algo maior que encontramos a verdadeira robustez. A fé em Deus não nos isenta das dificuldades, mas nos capacita a atravessá-las, transformando momentos de aparente ruína em oportunidades para um crescimento significativo. É na admissão de nossa debilidade que abrimos as portas para a plenitude do vigor divino. A verdadeira origem de toda a força, a fonte da qual derivamos qualquer vigor, reside no próprio Criador do universo. Deus é o Ser Supremo, ilimitado em sua capacidade e conhecimento. Sua onipotência significa que ele possui todo o poder. Não há nada que esteja além de seu alcance ou de sua influência. Ele não apenas criou tudo o que existe, mas também sustenta cada partícula da criação a cada instante. Sua onisciência garante que ele conhece cada detalhe de nossas vidas, cada desafio que enfrentamos, cada necessidade oculta do nosso coração. E sua onipresença significa que ele está sempre conosco, não importa onde estejamos ou o que estejamos passando. Ao longo da história, inúmeras figuras exemplificam como a força divina pode ser acessada em momentos de grande tribulação. Pense em Davi, um jovem pastor que enfrentou um gigante assustador, não por sua própria robustez, mas porque confiava na potência do Todo-Poderoso. Ou Moisés, que liderou um povo inteiro através de um deserto árido, dividiu um mar com a orientação e o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, que apesar de enfrentar perseguições, prisões e enfermidades, declarou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Ele não se referia à sua própria capacidade, mas ao poder que recebia do alto. A Escritura Sagrada está repleta de declarações sobre o poder de Deus. Em Isaías 40:29, lemos que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isso não é uma mera metáfora, é uma promessa ativa. Como então acessamos essa fonte? A resposta reside em duas chaves interligadas: oração e fé. A oração é a nossa comunicação, nosso diálogo com o Pai, onde expressamos nossas necessidades, gratidões e anseios. É através dela que nos conectamos diretamente ao seu Espírito. A fé, por sua vez, é a confiança inabalável de que Ele é quem diz ser e que fará o que prometeu.
É a certeza de que seu poder está disponível para nós. Quando nos fortalecemos no Senhor, não apenas superamos momentos de fraqueza, mas também somos capacitados a viver uma existência repleta de propósito e vitalidade. A vida deixa de ser uma batalha exaustiva e se torna uma jornada de descobertas e realizações, impulsionada por um vigor que não vem de nossas próprias reservas, mas da inesgotável plenitude de Deus. A busca por vigor espiritual e a dependência de uma força maior, embora um tema de profunda importância, não precisa ser um caminho árido e sem graça. Pelo contrário, a capacidade de rir, de ver o lado menos sério da vida, é um presente que revigora a alma de maneira surpreendente. Lembro-me de um dia em que, completamente atarefado e estressado com prazos, tentei fazer café e, em vez de colocar o filtro no lugar, despejei a água quente diretamente no pó na jarra. O resultado foi uma bagunça hilária e uma cozinha ensopada. Naquele momento de frustração, olhei para a cena e não pude evitar uma gargalhada genuína. Aquela pequena falha me lembrou que nem tudo precisa ser tão pesado. Quantas vezes nos pegamos levando cada desafio, cada imprevisto, com uma seriedade que nos esgota. Um pneu furado, um atraso inesperado, um e-mail com uma resposta desfavorável. São acontecimentos que podem nos tirar do eixo, mas... E se pudéssemos desenvolver a habilidade de encontrar um resquício de humor, um ponto de vista mais leve, mesmo nessas situações? O riso não nega a dificuldade, mas a relativiza, liberando a tensão que se acumula em nossos ombros. O humor age como um bálsamo para a mente e o espírito. Ele desativa a ansiedade, nos ajuda a ver as situações de uma nova perspectiva e muitas vezes nos conecta com os outros. Não é por acaso que as Escrituras incentivam a alegria e a gratidão. Filipenses 4:4 nos exorta a alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E 1 Tessalonicenses 5:16-18 nos instrui a alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A alegria e o riso são ferramentas poderosas para manter um espírito revigorado, mesmo em face de desafios. Uma boa risada é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece complexo, existe uma fonte de paz e contentamento que podemos acessar, contribuindo diretamente para o nosso vigor espiritual. A Epístola de Paulo aos Efésios, em seu 6º capítulo, nos apresenta uma das passagens mais significativas sobre a força espiritual. O versículo 10, que serve como nosso pilar para esta reflexão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é uma frase isolada, ele está inserido em um contexto crucial. O chamado para nos revestirmos da armadura de Deus para resistir às ciladas do adversário. Isso nos indica que a força que buscamos não é apenas para o dia a dia, mas também para os embates espirituais. Vamos desdobrar cada parte dessa poderosa afirmação. Fortalecei-vos não é uma sugestão passiva, mas um imperativo. É um convite ativo para nos engajarmos em um processo de buscar e receber robustez. Não se trata de uma força gerada por nós mesmos, mas de uma que vem de fora, de uma fonte superior. E a fonte é claramente indicada no Senhor. Isso significa que nossa dependência e conexão devem estar nele, e não em nossa inteligência, nossos recursos ou nossa própria vontade. É uma entrega, um ato de confiança que nos alinha com o poder divino. A parte final e talvez mais impactante é "e na força do seu poder". Esta frase ressalta a magnitude do vigor disponível. Não é uma pequena energia, mas a força soberana e ilimitada do próprio Deus. É o poder que criou o universo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que pode mover montanhas e transformar circunstâncias. Entender isso muda tudo. Como este versículo se aplica às diversas áreas da nossa existência. Nos relacionamentos, quando as tensões surgem e a paciência diminui,
Fortalecermos-nos no Senhor nos capacita a amar, perdoar e persistir. No trabalho ou nos estudos, diante de desafios e pressões, essa força nos concede clareza, perseverança e sabedoria para lidar com as demandas. Em momentos de incerteza financeira, essa verdade nos lembra que Deus é nosso provedor. Na saúde, quando o corpo enfraquece, a fé nos conecta a um vigor que transcende a condição física. A essência do versículo reside na importância de direcionar nossa busca por vigor para o Criador e não para nós mesmos. É um lembrete constante de que nossa capacidade humana é limitada, mas a capacidade de Deus é infinita. Ao nos fortalecermos no Senhor, estamos de fato acessando a promessa de um vigor inesgotável, um manancial que nunca seca, capacitando-nos a viver uma vida que reflete a glória e a potência do Pai. Transição. Compreender a magnitude do poder divino é essencial, mas como ativamos essa conexão? É através da oração, o canal direto para a fonte de todo o vigor. A oração é muito mais do que um ritual ou uma formalidade. Ela é a respiração da alma, o nosso diálogo essencial com o Criador. É o meio pelo qual estabelecemos uma conexão genuína com Deus. Expressamos nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. E, crucialmente, recebemos sua força e orientação. Quando oramos, não estamos apenas falando para o vazio. Estamos nos comunicando com o ser que nos conhece por completo, que nos ama incondicionalmente e que detém todo o poder para nos sustentar. Existem diversas formas de orar, cada uma com sua particularidade e importância. A adoração é o ato de reconhecer a grandeza de Deus, louvando-o por quem Ele é. A confissão é a humildade de admitir nossas falhas e buscar o perdão. A gratidão é o reconhecimento das bênçãos grandes e pequenas que recebemos. E a súplica é quando apresentamos nossas petições, nossas preocupações e nossos desejos ao Pai, confiando em sua bondade. Todas essas facetas da oração nos aproximam dele. Para uma experiência de oração mais enriquecedora, algumas dicas práticas podem ser valiosas. Primeiro, procure um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar sem distrações. Pode ser um canto da sua casa, um parque, ou até mesmo um momento de silêncio no carro. Segundo, defina um horário consistente. A disciplina de separar um momento do dia para essa comunicação ajuda a criar um hábito transformador. Terceiro, seja específico em suas orações. Deus se importa com os detalhes da sua vida. E expressar claramente o que você precisa ou sente fortalece a sua fé. Incentivamos você a integrar a oração como uma parte vital do seu cotidiano. Que ela não seja um último recurso, mas a primeira resposta a qualquer situação. É na persistência do diálogo com Deus que encontramos não apenas paz para o espírito, mas também a renovação contínua do vigor espiritual. A cada palavra, a cada suspiro entregue em oração, você estará literalmente se conectando à fonte inesgotável de todo o poder, preenchendo seu ser com a robustez que vem do alto. As histórias de superação são faróis de esperança, ilustrando de forma poderosa como a força divina se manifesta na vida real. Ao longo dos séculos e ainda hoje, encontramos exemplos inspiradores de indivíduos que, diante de adversidades imensas, não sucumbiram, mas foram fortalecidos por uma potência que transcende o humano. Suas experiências são um lembrete vívido de que o vigor de Deus está sempre disponível para aqueles que o buscam. Pense na história de José, um jovem vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido. Momentos de fraqueza e desespero poderiam ter consumido sua alma. Contudo, em cada reviravolta dolorosa, a presença e a força de Deus o sustentaram. Ele não se tornou amargo, mas foi capacitado a perdoar, a interpretar sonhos e, eventualmente, a salvar nações da fome. Sua fé transformou uma trajetória de sofrimento em uma de liderança e redenção,
demonstrando um vigor que ia além das circunstâncias. Há também exemplos mais contemporâneos. Conheço uma mulher chamada Clara, que enfrentou um diagnóstico médico devastador. Os prognósticos eram sombrios e o medo ameaçava paralisá-la. Houve dias em que a fraqueza física era esmagadora e a perspectiva de um futuro parecia desvanecer. Foi nesses momentos que ela se agarrou à sua crença. Através de orações constantes, da leitura das Escrituras e do apoio de sua comunidade de fé, Clara começou a sentir uma força interior renovada. Ela encontrou propósito na adversidade, usou sua experiência para encorajar outros e, mesmo diante de dores físicas, irradiava uma paz e um vigor que surpreendiam a todos ao seu redor. Sua vida foi transformada não por uma cura instantânea, mas pela capacidade de viver plenamente e com um espírito resiliente, independente dos desafios do corpo, uma prova do vigor divino em ação. Outra narrativa é a de Marcos, um empresário que perdeu tudo em uma crise financeira. A ruína parecia inevitável e a vergonha quase o fez desistir. Ele descreve esses dias como os mais fracos de sua existência, quando a esperança parecia ter desaparecido por completo. Contudo, em seu momento de maior vulnerabilidade, ele se voltou para sua fé, buscando orientação e força. Lentamente, com cada passo de fé e cada oração sincera, ele reconstruiu não apenas seus negócios, mas sua vida, com uma fundação mais sólida e um propósito renovado. Seu testemunho hoje é de que a verdadeira força não está na ausência de quedas, mas na capacidade de se reerguer com o poder que vem de Deus. Essas histórias e tantas outras nos recordam que, mesmo nos pontos mais baixos, é possível encontrar uma fonte inesgotável de força. Elas nos incentivam a compartilhar nossas próprias jornadas, pois cada um de nós tem uma história de como a fé pode transformar a fraqueza em uma demonstração do poder de Deus, trazendo esperança e a certeza de que a renovação é sempre possível. Compreender que o vigor inesgotável de Deus está disponível para nós é um passo crucial, mas a verdadeira mudança ocorre quando transformamos essa compreensão em ações concretas. Existem hábitos e práticas que podemos cultivar para fortalecer nossa fé e, consequentemente, acessar mais plenamente a potência divina em nossa vida diária. Não se trata de uma lista de afazeres para cumprir, mas de escolhas intencionais que nutrem nosso espírito. Primeiramente, a oração diária é indispensável. Reserve um momento, ainda que breve, para conversar com Deus. Pode ser pela manhã, antes de iniciar o dia, ou à noite, para entregar suas preocupações. Paralelo a isso, a leitura e meditação na Bíblia são fundamentais. A palavra de Deus é alimento para a alma, oferecendo sabedoria, conforto e direção. Considere iniciar com um evangelho ou salmos, se for novo na leitura. Participar de um grupo de estudo bíblico ou uma comunidade de fé também pode ser transformador, proporcionando encorajamento e um ambiente de apoio mútuo. Além das práticas espirituais, é importante cuidar do nosso bem-estar integral para melhor receber e manter o vigor. O exercício físico regular, mesmo uma caminhada leve, pode aliviar o estresse e melhorar o humor. A meditação, seja guiada ou em silêncio, ajuda a acalmar a mente e a focar no presente. Passar tempo na natureza, observar a criação, nos reconecta com a grandiosidade de Deus e pode ser uma fonte de paz. Ao adotar essas ações, é importante definir metas que sejam realistas. Comece pequeno e seja consistente. Não se cobre pela perfeição, mas celebre cada pequena vitória. Cada oração atendida, cada versículo que traz clareza, cada momento de paz que você experimenta são demonstrações do vigor de Deus agindo em sua vida. A aplicação prática desses passos tangíveis não apenas fortalece sua conexão com o Criador,
mas também se traduz em uma experiência contínua de vigor inesgotável, capacitando você a viver com propósito e resiliência a cada novo dia. A jornada de fortalecimento espiritual é contínua e, inevitavelmente, encontraremos desafios e obstáculos que testarão nossa fé. É natural que, diante das complexidades da vida, certos sentimentos ou situações apareçam, obscurecendo nosso acesso ao poder divino. Estes momentos, embora difíceis, são também oportunidades para aprimorar nossa dependência do Criador. Uma dificuldade frequente é a dúvida. Questionar a presença de Deus ou sua capacidade de agir pode minar nossa convicção. O medo é outro obstáculo significativo, muitas vezes paralisando-nos e impedindo-nos de dar passos de fé necessários. O pecado, em suas diversas manifestações, também cria uma barreira, distanciando-nos da fonte de vigor. Além disso, em nosso mundo agitado, a aparente falta de tempo frequentemente dificulta a priorização de momentos de conexão com o Criador. No entanto, para cada uma dessas barreiras, existem soluções práticas que nos permitem avançar. Se a dúvida persistir, busque conselho de mentores ou amigos confiáveis na fé e examine as Escrituras que afirmam a fidelidade de Deus. Quando o medo se manifestar, lembre-se das promessas divinas de proteção e paz, praticando a declaração delas. Para erros e falhas, o caminho é a confissão. Reconhecer nossas transgressões e buscar perdão restaura a comunhão. E quanto ao tempo, a chave é priorizar. Mesmo breves e consistentes momentos dedicados a Deus podem proporcionar benefícios espirituais imensos. É crucial lembrar que Deus está sempre presente, pronto para nos auxiliar. Sua mão se estende mesmo quando nos sentimos mais frágeis. Superar esses desafios não se refere à perfeição pessoal, mas à persistente confiança em seu auxílio. Cada triunfo sobre a dúvida ou o temor, cada passo de obediência, contribui para um crescimento espiritual profundo e um renovado vigor, consolidando nossa base em sua força inabalável. Agora, convido você a um momento de quietude, onde sua mente pode se libertar e sua imaginação pode florescer. Se for confortável, feche os olhos por um instante. Permita que sua respiração se acalme, tornando-se lenta e profunda. Sinta a atenção abandonar seu corpo, da cabeça aos pés. Imagine-se em um lugar de paz, um santuário pessoal, onde você se sente completamente seguro e relaxado. Pode ser um campo aberto sob um céu azul, à margem de um rio sereno ou um quarto aconchegante. A sensação é de total tranquilidade. Agora, visualize uma luz suave, mas incrivelmente brilhante, descendo do alto. Esta luz é a própria força de Deus, pura e radiante. Ela se aproxima de você, envolvendo-o com um calor reconfortante. Sinta essa energia penetrar em cada parte do seu ser. Ela se espalha pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, preenchendo seu tronco, seus braços, até alcançar a ponta dos seus dedos e o topo da sua cabeça. Sinta seus músculos relaxarem, sua mente se aquietar e seu espírito se revigorar com essa energia divina. Ao ser envolvido por essa luz, perceba que você não está mais sozinho diante dos seus desafios. Você está revestido da força inesgotável do Criador. Imagine-se agora enfrentando aquela situação que antes parecia insuperável. Veja-se com uma clareza e uma coragem que não vinham de você, mas dessa força que o envolve. Sinta a certeza de que cada obstáculo pode ser superado com a ajuda de Deus. Afirme para si mesmo: a presença de Deus está em mim. Seu poder me capacita. Sou forte no Senhor. Deixe essa visualização preencher seu ser com uma profunda sensação de paz, uma esperança vibrante e um vigor renovado. Leve essa sensação de plenitude com você ao abrir os olhos, sabendo que essa força está sempre disponível a cada momento. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre o vigor inesgotável, mas é aqui que a verdadeira aplicação começa.
Recapitulamos os pontos essenciais. Reconhecer nossa dependência de Deus, abandonando o mito da autossuficiência. Permitir que a vulnerabilidade nos conecte à fonte divina. Compreender a oração como nosso canal direto para essa potência. E, finalmente, agir com fé, superando os obstáculos com a certeza da presença de Deus. Lembre-se de que a força de Deus não é algo que você busca uma única vez, mas um manancial contínuo, disponível a cada amanhecer. O convite é para viver diariamente neste vigor divino, permitindo que Ele seja o alicerce de sua existência. Não permita que a exaustão do mundo ou as pressões da vida o desviem da verdade de que, nele, você tem acesso a uma energia que não se esgota. Que esta mensagem não permaneça apenas como uma ideia, mas que inspire ações. Incentivemos uns aos outros. Se este conteúdo fez sentido para você, se trouxe um sopro de ânimo ou uma nova perspectiva, considere compartilhá-lo com alguém que também precise de força e renovação. Há muitas pessoas correndo a maratona da vida sentindo-se sem fôlego, e sua atitude pode ser um incentivo para que encontrem essa fonte. Agradeço imensamente por ter dedicado seu tempo e atenção a esta reflexão. Que o Criador abençoe sua vida abundantemente, concedendo-lhe paz, clareza e, acima de tudo, o vigor que vem dele. Que você possa declarar com convicção a cada novo dia: em Deus encontro minha força hoje e sempre. Que essa seja a verdade que o impulsiona em todas as suas jornadas.